Oi, gente. Então, eu fiz esse videozinho só para servir de apoio para vocês, um suporte, né, para vocês resolverem as questões que estão envolvendo a demonstração, tá? Na segunda lista. Então, nós temos duas questões que eu acredito, na verdade, são três, né, que envolvem demonstração, quarta, quinta e a sexta questão da lista 2. E como vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade para resolver, eu vou fazer aqui uma questão que não é da lista, para vocês entenderem como funciona a demonstração. E depois vou pegar dois itens da lista 6, do exercício 6, e dar uma explicada, tá? Da lista 2, desculpa, não é lista 6, o exercício é o 6. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui está tratando de 4 conjuntos. Então peguei uma situação, vamos dizer assim, que um pouco mais complexa do que os exercícios que tem na lista de vocês, só para vocês compreenderem bem. Nós temos aqui dados conjuntos A', B e B'. Então, vocês têm esses 4 conjuntos aqui, A' e B'. Onde eles estão com essas condições, essa hipótese. O A ele é um subconjunto de B e o A' é um subconjunto de B'. O então, que a gente já sabe, é aquela nossa setinha, né, de implicação. Então, as nossas hipóteses aqui eu vou escrever até para vocês, para enfatizar para vocês o que nós temos aqui como hipótese é o quê? Que o A é um subconjunto de B e o A' é um subconjunto de B'. O que nós vamos mostrar? É a nossa tese, né? Qual seria a nossa tese? Que A união A' está contido em B união B'. Então, a gente já sabe que quando eu digo que A união A' está contido em B união B', eu estou dizendo que A união A' é o subconjunto de B união B', correto? Então, vamos à demonstração aqui. Como é que vocês vão fazer? Bem, gente, se vocês querem mostrar que A união A' está contido em B união B', então vou lá na definição. Tudo a gente faz por definição. Eu vou mostrar o quê? Que se eu pegar qualquer elemento em A união A', ele tem que pertencer a B união B'. Por quê? Porque eu estou dizendo que o A união A' é um subconjunto de B união B'. Então, se ele é um subconjunto de B união B', significa o quê? Que qualquer elemento que eu pegar em A união A', ele vai estar em B união B', o que nós queremos concluir para que a gente esteja demonstrando que essa relação de inclusão é verdadeira. Então, você começa assim, ó, seja X, nós vamos pegar um elemento onde, gente? Quando eu falo seja X pertencente a união A', eu estou pegando um elemento qualquer do conjunto. O X é um elemento arbitrário, peguei um elemento qualquer nessa união. E eu vou mostrar que ele vai estar na união de B com B', tá certo? Então, se X pertence a B união A', então, significa o quê, gente? Que X pertence a ou X pertence à linha, correto? Olha só o raciocínio. Se ele está na união, é porque ele está em A ou está em A'. Ele poderia até estar nos dois, mas ele tem que estar em pelo menos um dos dois conjuntos. Só que olha a nossa hipótese, gente. O A não é um subconjunto de B, então se ele está em A, ele vai estar em B. E a mesma coisa aqui para X pertence à linha. Se o elemento X está em A' e A' é um subconjunto de B', então esse elemento X também está em B'. Tá? Então, posso concluir meu raciocínio. E como A está contido em B e A' está contido em B', eu estou escrevendo isso a partir da minha hipótese, que é a minha verdade. O que acontece? Temos que X pertence a B ou X pertence a B'. Né? Logo, nós podemos concluir, se X pertence a B ou B', que X pertence a B união B', como nós queríamos demonstrar, correto? Por quê? Porque, olha só, nós tomamos um elemento X que pertence a união A' e concluímos que esse elemento está em B união B'.
Em outras palavras, nós temos o quê? Que A união A' está contido em B união B'. Porque nós pegamos um elemento qualquer de A união A' e verificamos que ele está em B união B'. Correto? Espero que vocês tenham conseguido entender aí, gente. Vamos para o próximo, vamos falar dos exercícios lá da lista 2. No exercício 6 da lista 2, vou colocar aqui só para vocês saberem que eu vou citar o exercício 6, porque ele tem mais. Na letra A fala bem assim, ó, gente. Ela é bem óbvia essa demonstração. A interseção B está contida em A. Nesse caso, tá, exercício 6 da lista 2, a gente está tratando A e B conjuntos. A gente quer mostrar que A interseção B está contido em A. Então, o que eu faço, gente, para eu demonstrar isso? Se eu quero dizer que a interseção desses dois conjuntos está contida em A, basta eu pegar um elemento da interseção e provar que ele está em A. Mas isso já acontece pela própria definição, gente, porque se eu pegar, ó, seja X pertencente a A interseção B. Me digam aí o que isso implica, tá? Eu vou usar setinha, poderia ter escrito então. Ó, seja um X pertencente a A interseção B. Isso já implica que X pertence a A e X pertence a B. Não foi isso que nós vimos na definição da interseção? Se o elemento está no conjunto interseção, significa que ele está nos dois conjuntos, correto? Então, já mostramos o que nós queríamos. Nós queremos mostrar, ó, que a interseção de A com B está em A. E a gente pode até dizer mais, a interseção de A e B também é um subconjunto de B. Mas aqui a gente queria mostrar em particular que era um subconjunto de A, né? Então, seja X pertencente a A interseção B, por definição, X pertence a A e X pertence a B. Logo, a gente já mostrou o que a gente queria, né? X não, nem vou repetir aqui, né, para não ficar muito bagunçado. Eu vou colocar logo A interseção B está contido em A. Só é isso, gente, tá? Olha só, na letra B, a gente está mostrando aqui, ó, que A menos B está contido em A. Olha como é simples também de mostrar. A gente está mostrando que a diferença está contida em A. É só usar a definição. O que eu faço? Pego um elemento em A menos B e mostro que esse elemento está em A. Então, pego um elemento arbitrário, um elemento qualquer em A menos B. Então, seja X pertencente a A menos B. Se eu pegar o elemento X pertencente a A menos B, se ele está na diferença, qual foi a definição que nós vimos, gente? Que ele pertence a A e esse X não pertence a B, correto? Então, a gente já mostrou que A menos B está contido em A, porque qualquer elemento que eu tomar em A menos B, qualquer um, ele sempre é um elemento de A. Então, isso vai implicar que A menos B é um subconjunto, ou seja, está contido em A, tá? E as outras, gente, vocês têm ainda a letra C e a D para fazer, são bem simples. Prestem bastante atenção na letra D, que aí, se vocês, ó, na letra D, se vocês observarem, vocês têm assim, vou comentar ela, mas vocês vão fazer aí num piscar de olhos, olha só. A interseção B menos A é igual ao vazio. Então, se vocês têm que mostrar que essa interseção é igual ao vazio, o que vocês precisam mostrar aqui? Vocês precisam mostrar que não há elementos em comum nesses dois conjuntos. E é fácil vocês observarem isso. Por quê? Para o elemento estar na interseção de A com B menos A, significa que esse elemento X ele tinha que pertencer a A e tinha que pertencer a B menos A. Só que vocês precisam lembrar da definição. Na definição que vocês têm, gente, se X pertence a B menos A, significa o quê? Significa que X pertence a B e X não pertence a A. E olha que a gente quer calcular a interseção do A com B menos A. Não vai existir elementos comuns entre esses dois conjuntos, né? Tem uma contradição, porque se ele tiver na interseção, ele teria que estar no A e teria que estar no B menos A. Mas isso vai ser impossível.
porque se ele está no A, é o contrário do que ele está no B menos A. Se ele estiver em B menos A, significa o quê? Eu tenho um elemento X que está em B menos A, significa que ele não pertence a A, né? E aí, então, fica simples de vocês provarem que essa interseção é igual a vazio, ou seja, que não é elementos nesses dois conjuntos, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, gente, é só me chamar aí que eu estou respondendo vocês, tá? E a gente vai fazendo outros videozinhos, mas vocês vão sair fera dessas aulas de álgebra, tá? Bom trabalho para vocês.